Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus, que todos estejam bem, que do fundo do meu coração que todos estejam bem. E para você que já é inscrito no meu canal, vai aqui o meu muito obrigado por estar apoiando o meu canal. Para você que não é inscrito, que está assistindo esse vídeo, eu peço que se inscreva no meu canal, que venha apoiar o meu canal e se inscreve, curte e compartilha, dá essa força aí. E esse vídeo, gente, eu vim mais para fazer esse vídeo mais para relatar um pouco da minha história. Quem já tá aqui no canal sabe que eu tenho 2 filhos deficientes. Tenho 3 filhos, mas 2 são deficientes. E eu vivo com meus filhos sozinha, né? Sou mãe solteira. E vim contar um pouco da minha história. Eu fui mãe muito nova desse meu filho de 21 anos. Eu fui mãe com 15 anos. Com 15 anos eu tive ele. E eu era muito inexperiente, né? Uma menina praticamente, porque ser com 15 anos. Porque uma pessoa com 15 anos, que experiência tem de vida, né? E com 15 anos já fui mãe. E, sinceramente, eu não sabia o que fazer. Eu me vi uma menina com um filho, sem saber o que fazer. E o pai desse meu filho de 21 anos, quando ele estava com 1 ano e 6 meses, nós se separamos. Meu menino tinha 1 ano, acho que ele não tinha nem 1 ano, meu filho, eu acho. Gente, eu sabe que eu nem lembro, assim, de tempo mesmo, eu sei que meu filho era bebê. Eu acho que meu filho não tinha 1 ano quando nós se separamos. E não deu certo, né? Nós era muito jovem. Eu tinha 15, ele tinha 16. Não, ele tinha 17, ele era 2 anos mais velho que eu. Então, assim, é uma coisa que não tinha como dar certo. 2 adolescentes juntos, não tinha como dar certo. Ele gostando muito de viver a vida, de querer curtir, de viver a vida que ele não viveu, né? Porque se envolveu comigo logo e já fomos morar juntos. Aí ele já foi. Ele que tomou a decisão de se separar, de me deixar, me abandonar. E me abandonou, me deixou com um filho. E eu fiquei com esse filho com. Eu já tinha 16 anos já quando nós morávamos juntos, que ele resolveu ir embora de casa. Eu fiquei com o filho. Ele não aguentou assumir a responsabilidade de um pai, queria viver a vida livre, feliz, por aí, namorando, fazendo o que queria. E com uma mulher não tinha como, né? E logo eu, que eu sempre fui muito ciumenta com os meus relacionamentos. Aí ele resolveu abandonar e ir embora. E tudo bem que ele era muito jovem, mas eu também era muito jovem, né, gente? Ele abandonou porque ele queria viver a vida. E me deixou mais nova que ele ainda com filho. A responsabilidade ficou só sobre mim. Mas tudo bem. E isso, eu fiquei sozinha com esse filho, nova, sem ter rumo, sem expectativas nenhuma na vida. Não tinha expectativas de vida, porque não sabia o que fazer. Eu tinha largado a escola porque eu tinha me envolvido com ele e nós morávamos no interior do Rio Grande do Norte. E naquela época era um preconceito muito grande que havia. E eu também, muita vergonha de as pessoas falarem alguma coisa de mim, larguei a escola. Aí logo engravidei, pronto. Aí já era, não voltei mais para a escola. Eu tinha largado a escola para ficar com ele. E engravidei, tive o filho e ele me abandonou. E eu fiquei com esse filho e sem expectativas nenhuma de vida. O que fazer agora? Não podia estudar, não tinha o apoio dos meus pais. Infelizmente não tive esse apoio. E fiquei sem rumo, sem saber o que fazer de minha vida. Nessa época da minha vida foi uma época ruim. Uma época muito ruim para mim. Eu era uma menina sem ter expectativas de para onde ir, para onde correr. Mas Deus é bom, Deus sempre mostrou uma saída para mim, sempre, sempre. Mesmo nessa época que eu era jovem demais, sem pensar em nada, Deus me indicou uma saída. Eu já tinha irmãs que moravam aqui em São Paulo. Aí uma elas mesmas ficaram sabendo da minha situação lá, que eu tava sozinha, que ele tinha me largado, que eu tava vivendo só com meu filho numa casa.
e mandaram o dinheiro para comprar minha passagem para me vir para cá. E foi isso que aconteceu. Meus pais, quando o dinheiro chegou lá, meus pais me levaram para casa deles e compraram a minha passagem e me mandaram para São Paulo. Um lugar onde eu nunca pensei em vir, nunca na minha vida. Eu já tinha irmãos aqui, irmãs, né? Tinha um irmão também na época. E eu nunca pensei em vir para São Paulo, porque não era uma coisa que eu desejava. Meu desejo era viver lá. Lá no Rio Grande do Norte, no interiorzinho, no lugar onde eu nasci, onde eu cresci. E era lá que eu queria viver. Meus irmãos, por mais que eles tivessem essa vontade de vir para cá, eu nunca tive. Mas eu me vi na situação que eu tinha que vir, porque era isso que os meus pais queriam, era isso que as minhas irmãs queriam que eu viesse. E eu vim para São Paulo com uma menina, com um filho, porque eu tinha 16 anos nessa época, eu já vim para São Paulo com um filho, né? E vim com outras pessoas que me trouxeram para cá, e vim com eles, né? Vim de ônibus com meu bebê, e meu filho bebezinho só mamava no peito. E eu vim com eles para cá. Cheguei em São Paulo, tudo para mim aqui era novidade, um mundo totalmente diferente do meu mundo que eu vivia lá. As coisas muito diferentes e eu tive que me adaptar a esse mundo diferente. Com o filho e não podia trabalhar porque eu era de menor. E fiquei na casa de uma de minhas irmãs e fui cuidar do meu sobrinho para outra irmã minha trabalhar. Foi essa a minha situação. Aí fui cuidar do meu sobrinho para minha irmã para minha irmã trabalhar e ela me pagava um valor lá para mim ficar com meu sobrinho e desse dinheiro eu tinha que cuidar do meu filho. E morava com essa minha irmã, que essa minha irmã pagava aluguel, essa aqui eu fui morar com ela. E eu não podia dividir aluguel com ela porque eu ganhava era muito pouco, então não tinha como dividir aluguel. Eu tinha que ser isso mesmo, ela tinha que pagar o aluguel, o dinheiro que eu ganhava para cuidar do meu filho. Mas nesse tempo aí que minha irmã, logo no começo quando eu vim para São Paulo, eu ainda tinha contato com o pai do meu filho Henrique. E ele queria vir para São Paulo, queria ir ligar para mim de vez em quando, falando que queria vir para São Paulo. E eu, muito boba naquela época, hoje em dia a vida ensina, né, gente? Como que a vida ensina a gente? Eu tive que aprender muita coisa apanhando mesmo, levando porrada, eu tive que aprender. E porque eu gostava dele, né? Então eu queria, no intuito que eu tinha era trazer ele. Eu guardava dinheiro para trazer ele. Mas que eu recebesse aquela coisinha pouco, mas eu queria trazer ele para cá porque eu gostava dele. E depois de um tempo que eu tava aqui, ele parou de me ligar. Eu não sabia por que também, eu não tinha como ligar para lá, porque naquela época as coisas aqui eram muito difíceis, né? E até um dia que acho que foi a minha irmã que mora lá no Nordeste, falou pra mim, ó, ele tá com outra mulher, já tá morando com outra mulher, esquece, vive a sua vida aí, que ele já seguiu o caminho dele aqui, tá vivendo a vida dele. Aí eu falei, não acredito. Aí eu sofri na época, gente, eu sofri, porque eu gostava da pessoa, sabe? E eu sofri. E veio ter uns puxão de orelha do meu irmão, puxão de orelha que eu digo assim, não é literal, tá, gente? Meu irmão morava aqui na época, falou um monte de coisa pra mim parar com isso, me dar valor. E porque quando eu descobri, eu fiquei, me abalou um pouco, sabe? Eu era adolescente ainda na época. Eu não tinha chegado à maioridade ainda, e eu ainda era muito imatura. Aí eu tive que aprender, pronto. Eu sabia que não tinha mais o que fazer, ele estava vivendo a vida dele, eu tinha que seguir a minha. E foi isso que eu fiz, eu tive que aprender que já era. Tinha que esquecer e viver minha vida, foi isso que eu fiz. Aí, continuei, não tinha o que fazer, viver com meu filho, cuidar do meu filho e era isso. E continuei seguindo a minha vida aqui em São Paulo com o meu bebê, meu filho, que já tinha na época, acho que 1 aninho e pouco já. E foi ruim, foi uma época ruim da minha vida. Mas até então eu tinha certeza que meu filho era saudável, que meu filho não tinha deficiência nenhuma. Porque ele andou normal com 9 meses, ele falou na época certa, ele andava, ele corria, ele brincava, ele era uma criança perfeitamente saudável.
Então eu tinha um filho saudável, eu falei, tudo bem, vou cuidar do meu filho vai crescer, vai cuidar da vida dele e todo mundo segue seu rumo. Ninguém vai também morrer porque alguém não deu certo com alguém, né, gente? Aí eu segui a minha vida. E meu filho, na época, era pequenininho. E continuei aqui em São Paulo. Cheguei à maioridade, graças a Deus. Quando eu aguentava mais cuidar do meu sobrinho, porque cuidar de duas crianças é todos os dois da mesma idade. E hoje meu sobrinho tá um homem já casado, né? Porque meu sobrinho, graças a Deus, não tem problema nenhum. E é a idade do meu menino, então eu cuidava de 2 bebês, gente. Pra você ver que dificuldade que eu tinha. Eu era um adolescente cuidando de 2 bebês. E assim, foi uma época muito, muito difícil da minha vida, que teve épocas que não tinha fralda descartável, que tinha que usar fralda de pano. E eu tinha que usar fralda de pano em 2 bebês, lavar fralda de pano de 2 bebês todo dia. Nossa, não foi fácil, foi difícil. Mas eu superei, graças a Deus, essa fase da minha vida passou. Eu cheguei à maioridade, comecei a fazer currículo, entregar currículo nas empresas para trabalhar. E graças a Deus, com pouco tempo que eu comecei a procurar serviço, já consegui serviço. E já saí daquela situação de ficar cuidando de criança, sabe? Comecei a trabalhar, viver uma vida diferente, né? Na época. E só fez eu completar 18 anos, já passei a procurar serviço. Porque eu queria negócio de cuidar de criança só do meu. Filho do... Basta que fosse meu sobrinho, que eu tivesse amor porque era meu sobrinho. Ai, não dava certo cuidar de criança, né? E graças a Deus, aí minha irmã arrumou uma pessoa pra cuidar do filho dela e eu mesma pra cuidar do meu. E fui trabalhar. Fui trabalhar e cuidar do meu filho. E, gente, se eu for continuar contando, falando aqui da minha história, vai ficar muito longo o vídeo. E então eu vou contar um pouco depois no outro vídeo, falo um pouco pra vocês da minha história, como foi a partir de aí, como foi. Mas é o meu relato sobre ser mãe, jovem demais. Meu Deus, quando eu vejo uma menina ser mãe muito jovem, eu fico triste. Me bate uma tristeza no coração, porque eu penso assim, ela vai sofrer. Porque eu já tenho aquilo na cabeça que vai passar pelo que eu passei. Eu tenho uma sobrinha que também engravidou muito jovem. E quando eu soube que a minha sobrinha estava grávida, eu chorei. Eu estava aqui em São Paulo, eu chorei, porque eu falei, nossa, ela vai sofrer. Ela vai passar pelo que eu passei. E eu não queria ver ninguém da minha família passar por isso. Eu não queria ver nem que fosse da minha família. Eu não queria ver passar por isso. Porque eu sofri, gente. Eu sofri por ser mãe muito nova. Eu passei por muitas coisas na minha vida. Se eu for relatar detalhe por detalhe, o vídeo vai ficar 1 hora, né? Então não tem como. Mas eu sofri, viu? Eu fui abandonada. Fui lá. O pai de meu filho me deixou. Porque ele não suportou ficar comigo. Ter uma responsabilidade de uma família. Para ele era demais, mas achou de jogar a responsabilidade sobre mim, que também era uma criança na época, uma jovem adolescente que fica com a responsabilidade toda, que podia ter sido dividida entre nós dois, né? Mas tudo bem, passou, superei, graças a Deus. Hoje em dia eu dou graças a Deus, até por não estar envolvida com essa pessoa, porque eu também não teria um futuro bom. Se eu tivesse envolvida com ele, meu futuro não seria um futuro bom. Tenho certeza que não seria, porque eu sou uma pessoa que gosto muito das coisas corretas e não teria sido bom, não. Então, Deus sabe o que faz. Meu filho tá aí, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele vai viver muitos anos. Ele tá nessa situação que ele tá agora, de acamado, porque deu uma lesão na coluna. Mas eu creio em Deus que meu filho vai poder sentar de novo, que tudo vai melhorar na nossa vida. Em nome de Jesus, eu creio. E meu relato é esse, gente, de ser mãe com 15 anos. Não é fácil. Não foi fácil pra mim. Eu acho que não é fácil pra ninguém ser mãe muito jovem. Eu sei que tem muitas meninas por aí que são mães jovens que têm a mãe pra apoiar, né? Eu não tive minha mãe pra me apoiar. Não que a minha mãe tenha culpa, não. Minha mãe não tem culpa. Minha mãe, ela foi criada assim, né? A cultura que ela foi criada dessa forma, ela não podia me apoiar. Por mais que ela sentisse vontade, ela não podia por causa do que os outros iam falar, de tudo que ia gerar em torno disso. E meu pai também. Mas eu não culpo jamais meus pais. Eu amo demais meus pais. Eu queria, nesse momento de minha vida, agora, eu queria poder estar com minha mãe para cuidar dela.
porque ela tá precisando de alguém para cuidar dela. E o meu relato só é dessa fase ruim que eu passei na minha vida por ser mãe muito jovem, que eu acho que eu larguei meus estudos, nunca mais recuperei. Nunca mais. Tentei voltar para a escola já, fiz até algumas séries, cheguei no ensino médio, mas parei aí. Por quê? Porque eu tenho filhos, meus filhos que são deficientes, a vontade de estudar eu tenho, mas não dá, entendeu? É complicado. A minha sobrinha que eu relatei aqui, que teve filho novinha também, mas a minha irmã, meu Deus, a minha irmã apoiou 100%. Ela pegou assim o netinho dela e cuidou como se fosse dela. E a minha sobrinha, graças a Deus, teve uma vida tranquila, pôde viver a vida dela. Eu sei que a minha irmã, o amor que ela tem pelo netinho dela é como se fosse um filho dela. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu queria ter tido esse apoio dos meus pais, mas não tive. E eu não culpo meus pais por isso. Jamais. No outro vídeo que eu fizer, vai ficar muito longo o vídeo, eu relato um pouco mais sobre o que aconteceu na minha vida a partir de aí. Eu vou relatar pra vocês, hein? Para que as pessoas que cheguem no meu canal entendam. Porque as pessoas têm um olhar muito de julgar, né? Sem saber o que a gente viveu. E todo mundo tem uma história, todo mundo passou por algumas dificuldades na vida. E esse foi um degrau da minha vida que eu tive que passar, subir. E você que assistiu meu vídeo, que ouviu meu relato, que chegou até aqui, se você não for inscrito, se inscreve no meu canal, dá essa força pro meu canal. E curte e compartilha meus vídeos. E fiquem com Deus. E até outro vídeo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.